Esta viagem começa no Castelo Highclere, a locação de uma das maiores séries da TV britânica. Depois, vai para Winchester, que já foi a capital da Inglaterra anglo-saxônica. Segue para o sul, atravessando o interior, rumo à cidade litorânea de Portsmouth, lar do navio de guerra mais antigo do mundo ainda em funcionamento. Passa pelo Parque Nacional de South Downs para conhecer o passado antigo da Inglaterra. Depois, segue para Sussex, rumo à cidade costeira de Shoreham-by-Sea, local do aeroporto mais antigo da Inglaterra. Rumo a oeste está o enigmático Grande Homem de Wilmington. A jornada termina em Brighton, a principal cidade praiana do país. Este é o Condado de Hampshire. Situado na bela paisagem arborizada, está a suntuosa propriedade do Castelo Highclere. Como em grande parte da Inglaterra, o prédio foi transformado com o tempo, mas os alicerces originais continuam intactos. A propriedade está ocupada há cerca de 1.300 anos e é habitada pelos condes de Carnarvon desde 1679. O palácio medieval de tijolo e pedra que existia aqui foi transformado numa mansão de estilo gótico no século XIX. Em 1922 foi um ano muito marcante para o Highclere, quando o quinto conde de Carnarvon descobriu a tumba de Tutankhamon numa expedição com Howard Carter. A descoberta causou alvoroço na imprensa e um duradouro fascínio no público. Mas agora o Highclere é mais conhecido como set de filmagem da popular série de TV Downton Abbey. No coração de Hampshire, há uma cidade construída sobre alicerces antigos: Winchester. O lugar foi habitado pela primeira vez por volta de 150 a.C. e virou uma das maiores comunidades romanas do Reino Unido. Mais tarde foi escolhida pelo rei Alfredo o Grande como capital da Inglaterra anglo-saxônica. A principal atração de Winchester é esta catedral, que data da conversão da monarquia pagã para o cristianismo em 635 d.C. A igreja original, chamada Old Minster, foi construída 10 anos depois e se manteve de pé durante 4 séculos e meio, até ser demolida e substituída por uma igreja nova. Mas as pedras da Old Minster continuam aqui, nas paredes da Catedral de Winchester, e seu contorno ainda é visto no lado norte da catedral. A igreja atual foi finalmente concluída no século XVI e é considerada a catedral medieval mais comprida da Europa. Ao sul está a cidade costeira de Portsmouth. Localizada na foz do estuário do rio Wallington, Portsmouth é considerada o lar da Marinha Real. A inconfundível Spinnaker Tower desponta das docas e foi projetada para lembrar uma vela soprada pelo vento. É um símbolo adequado à tradição marítima da cidade, que data da Roma Antiga. O HMS Victory, o navio de guerra mais antigo do mundo ainda em funcionamento, é um belo exemplo da história de Portsmouth. A construção da embarcação de 100 armas começou em 1759. A madeira utilizada passou 14 anos em tratamento antes de serrarem a primeira tábua. A vida a bordo de um navio de guerra do século XVIII não era fácil, mas a tentação de receber uma parte do espólio de uma embarcação inimiga capturada levava muitos marinheiros a aceitarem as dificuldades. O melhor momento do Victory foi em 21 de outubro de 1805, na Batalha de Trafalgar, ao largo da costa espanhola.
Os britânicos saíram triunfantes e impediram que Napoleão invadisse o país. Com a vitória, a Marinha Britânica se firmou como a melhor do mundo. Mas o sucesso teve um preço. O almirante Nelson, o grande herói de guerra inglês, morreu a bordo do Victory no auge da batalha. Outro bom exemplo da engenhosidade naval é o HMS Warrior, o primeiro e maior couraçado de ferro do Reino Unido. Orgulho da Marinha Real, foi o primeiro navio projetado com compartimentos estanques e equipado com lavadoras para a tripulação. O navio foi lançado em 1860, no inverno mais frio em 50 anos. Apesar do frio, uma multidão se aglomerou para testemunhar o momento histórico. Em 1978, o navio era o único sobrevivente das embarcações de casco de ferro da Marinha Real do século XIX e foi cuidadosamente restaurado. Do outro lado do porto, perto da margem leste, há outra recordação dos antigos conflitos entre Inglaterra e França. O Forte Brockhurst permaneceu praticamente inalterado desde sua conclusão em 1862. Foi uma inovação para a época, pois em vez do tradicional formato de estrela, o forte foi adaptado à forma do relevo, sendo o primeiro deste tipo no Reino Unido. Brockhurst faz parte de uma série de fortificações construídas ao longo da costa. Provavelmente não eram eficazes contra os novos couraçados de ferro, mas serviam para conter o inimigo enquanto a marinha modernizava a frota. Ao norte do porto, o Castelo Porchester é um exemplo da importância do estuário ao longo das décadas. As muralhas do século III, de sílex e de calcário, foram erguidas no local de um forte romano e são consideradas as mais completas desse tipo no norte da Europa. A localização estratégica na costa garantiu sua manutenção durante séculos. A Torre Normanda está na quina noroeste do forte desde que a construção começou em 1086. Mas o lugar acabou perdendo a importância estratégica. O forte serviu como prisão nas guerras napoleônicas e como quartel até o início do século XIX. Como está aqui há muito tempo, o Castelo Porchester foi descrito como a história completa da Inglaterra num único lugar. Outra série de fortificações encomendadas devido ao medo crescente de uma invasão francesa inclui o Castelo Southsea, construído em 1544. O próprio rei Henrique VIII pode ter participado do projeto. Durante sua história, Southsea só foi tomado uma vez, quando uma grande tropa parlamentar cercou o castelo durante a Guerra Civil Inglesa. Dizem que o comandante realista, bêbado demais para lutar, pediu que eles voltassem de manhã. Isso não foi o suficiente para deter os inimigos. Então o castelo foi entregue e não houve mortes. Ao largo da costa está o Forte No Man's Land, uma das 4 ilhas artificiais usadas como defesa em meados do século XIX. O forte foi desativado e transformado num hotel de luxo nos anos 80. Mas o negócio não deslanchou e um novo dono assumiu a propriedade em 2004. Um surto de legionelose mudou a situação drasticamente e em 2008 o dono se isolou no hotel e passou muitos meses sendo caçado por credores e administradores. O vizinho Spitbank foi o último dos 4 fortes a começar a ser construído, mas o primeiro a ser concluído.
Os fortes foram erguidos porque a população exigiu proteção, temendo a invasão do exército de Napoleão. Contudo, quando o Spitbank ficou pronto em 1878, o perigo já havia passado fazia tempo. As armas do forte só foram apontadas uma vez para uma embarcação francesa. E, ironicamente, eles eram aliados. Após a queda da França na Segunda Guerra Mundial, um navio de guerra Courbet foi visto se aproximando do porto. Na verdade, estava fugindo da invasão alemã e acabou ancorado ao largo da costa de Portsmouth. Na Butser Ancient Farm, numa bela encosta do Parque Nacional de South Downs, existem relíquias de outro tipo. Neste museu de história viva, os arqueólogos modernos podem testar teorias sobre a vida num povoado da Idade do Ferro. O projeto começou em 1972 e tem 4 casas circulares inspiradas em exemplos escavados em Wiltshire. As construções e as cercas do gado foram recriadas com materiais originais. A maior casa tem 15 metros de diâmetro. As paredes são de taipa, uma mistura de barro. Durante muito tempo, os especialistas acreditaram que era preciso haver uma abertura no telhado para expelir a fumaça, mas descobriram que a fumaça da fogueira passa facilmente pelo sapê. O museu mostra habilidades arquitetônicas antigas que moldaram o alicerce da cultura britânica para inúmeras gerações futuras. O próximo destino é bem diferente das casinhas de sapê da Idade do Ferro. Chamada simplesmente de Uppark, esta mansão do século XVII foi herdada por Harry Featherston Hall no fim do século XVIII. Sir Harry tinha fama de playboy na alta sociedade de Wessex. Ele se relacionou inclusive com a amante de Lord Nelson. Depois de anos de farra, Sir Harry ficou muito recluso. Então, aos 70 anos, ele provocou um escândalo ao se casar com uma criada de 21 anos, Mary Ann Bullock. A família dela herdou a Uppark, que se manteve uma das mansões rurais menos alteradas da Inglaterra até ocorrer um incêndio devastador em 1989. Com isso, a casa foi minuciosamente reformada. Ainda no interior de Sussex, está uma das mais suntuosas mansões rurais da Inglaterra, Petworth House. Serviu como casa de família por mais de 800 anos. O destaque da propriedade é o parque de 283 hectares, projetado pelo paisagista mais renomado da Inglaterra do século XVIII, Capability Brown. Seu nome verdadeiro era Lancelot Brown. Ele foi apelidado de Capability por dizer aos clientes que era muito capaz de melhorar a paisagem dos terrenos. O parque abriga um dos maiores rebanhos de gamo da Inglaterra. E algumas das árvores embelezam a propriedade há mais de 1000 anos. Para criar o lago, que é o destaque do projeto, Capability Brown represou o riacho com cerca de 64.000 toneladas de terra transportada. Brown agrupou árvores e arbustos para criar a ilusão de beleza natural. E isso influenciou profundamente o paisagismo em toda a Europa. A viagem segue da opulência de Petworth para o charme rústico do Museu Wild and Dowland. Este terreno de 20 hectares abriga uma coleção de 50 construções históricas e populares do sudeste da Inglaterra. Não são reproduções. As estruturas foram desmontadas com cuidado e reconstruídas minuciosamente. A casa mais antiga do museu é do século XIII.
Ao contrário de muitas mansões rurais da Inglaterra, as casas dos agricultores e trabalhadores comuns não passavam por manutenção ao longo dos anos. Além das casas, o museu também restaurou várias instalações agrícolas e prédios públicos. As reconstruções meticulosas são uma linha do tempo viva e reúnem num só lugar 6 séculos de tecnologia e história arquitetônica. O próximo destino é Chichester e sua catedral, que continua agraciando o centro da cidade, apesar de ter enfrentado vários desastres ao longo de seus 900 anos de história. Após sofrer grandes danos por conta de incêndios no século XII, a igreja foi reformada e aprimorada. Contudo, a catedral foi novamente destruída durante a Reforma Protestante e a Guerra Civil. Depois, passou um longo período sem manutenção, até começar a ser restaurada nos anos 1840. As folhas de chumbo que compunham o telhado original foram substituídas por outras de cobre nos anos 40. Daí vem a coloração verde. Nos últimos anos, várias medidas foram tomadas para remover séculos de sujeira, revelando o brilho original das pedras antigas. No antigo val de um rio, encontra-se a cidade mercantil de Arundel, que também é o nome de seu pitoresco castelo. Ele data da época das invasões normandas na Inglaterra há quase 1000 anos. A construção mais antiga é a Mota de 30 metros, um monte artificial feito em 1068 que simboliza a origem antiga do forte. Durante sua longa história, o castelo de Arundel foi por muito tempo a casa dos duques de Norfolk. Muitos deles viveram em épocas de política perigosa. O terceiro duque escapou por pouco de ser executado em 1547, porque o rei Henrique VIII morreu pouco antes do dia da execução. Seu filho, o quarto duque, não teve tanta sorte. Ele foi decapitado por ter tramado se casar com Mary, rainha da Escócia. Mas o castelo só passou por uma grande reforma quando Henry, o 15º Duque de Norfolk, o assumiu. Ele foi o responsável por muito do que é visto hoje. Henry concluiu a restauração em 1900 e o castelo entrou para a história do século XX ao ser uma das primeiras casas rurais da Inglaterra a ter luz elétrica. Também tinha elevadores de serviço, aquecimento central e até equipamento contra incêndio. A viagem segue do interior de Sussex para a popular cidade litorânea de Shoreham-by-Sea. A história da cidade antecede aos romanos, e muitos se referem ao lugar como a praia que os turistas esqueceram. A cidade prosperou com a chegada dos normandos no século XI e ganhou renome com a construção de navios. A erosão costeira e a peste negra limitaram a prosperidade da cidade, mas o talento dos moradores se perpetuou. No século XX, Shoreham investiu suas habilidades num novo meio de transporte: o avião. O aeroporto da cidade é o aeroporto comercial licenciado mais antigo do Reino Unido e um dos mais antigos do mundo. O edifício Art Deco foi construído em 1936 e continua em uso. Mais para o interior estão as verdejantes colinas de South Downs e um lugar que há muito encanta viajantes e turistas. Estes 2 moinhos do século XIX se chamam Clayton Windmills, mas os moradores os apelidaram de Jack e Jill. Jill é o mais antigo, construído em 1821. Jack, o maior, foi erguido em 1866. Ele apareceu no filme O Moinho Negro, de 1974. E a fachada foi especialmente pintada para a filmagem. Enquanto isso, Jill foi restaurado por voluntários e está aberto a visitações.
Um lugar surpreendente do interior de Sussex é o Grande Homem de Wilmington. Este misterioso guardião de Southdowns intriga arqueólogos e historiadores há séculos. Um desenho de 1710 indica que a figura, possivelmente um deus da guerra, tinha rosto. Até hoje, os especialistas não conseguiram datá-lo, e sua verdadeira origem pode continuar para sempre um mistério. O tranquilo interior fica para trás e dá lugar a uma badalada cidade litorânea, Brighton. Há mais de 2 séculos e meio, a cidade é considerada o balneário costeiro mais popular do Reino Unido. O futuro do lugar mudou para sempre quando, em 1750, o Dr. Richard Russell defendeu a cura pela água do mar, o que atraiu muitos aristocratas para a cidade. No último século, a popularidade de Brighton continuou crescendo. Mais recentemente, surgiu um interesse pela história do lugar. E sua comunidade agora é considerada desencanada e antenada com a moda. O residente mais renomado de Brighton foi o príncipe regente, o futuro Jorge IV. O príncipe gostava tanto do lugar que construiu um palácio admirável, o Brighton Royal Pavilion. A construção começou em 1787 e demorou quase 35 anos. Com um exótico design de estilo asiático, o palácio foi comparado a tudo, do Kremlin a um nabo. Mas a maioria concorda que o edifício é o exemplo perfeito da extravagância de uma era que passou. Ao largo da costa, encontra-se um inusitado remanescente do passado. Este esqueleto de ferro retorcido foi tudo que sobrou do West Pier de Brighton. Construído em 1866, ele foi a quintessência da elegância vitoriana. Com o tempo, o local deixou de ter manutenção e fechou para o público. Uma grande parte desabou durante uma tempestade em 2002. Apenas 3 meses depois, um incêndio destruiu o que havia sobrado. A causa do incêndio gerou boatos durante meses. Agora, existem planos para se construir um novo cartão postal. O último destino desta jornada é o Brighton Pier, a atração mais popular da cidade. O pier original, de correntes, foi construído em 1823 e mudou muito desde então. Na época, ele servia basicamente como um ancoradouro. Os comerciantes começaram a cobrar a entrada. Quiosques de souvenir e de doces se espalharam pelo pier, além de barracas de entretenimento com videntes e shows de sombras. O pier foi vendido em 1889 e totalmente destruído por uma tempestade no fim do mesmo ano. Após a reconstrução, o Brighton Marine Palace and Pier foi inaugurado com uma cerimônia pomposa em maio de 1899, iluminado com 3.000 lâmpadas. Atualmente, 67.000 lâmpadas iluminam o lugar à noite. O pier foi reformado em 1984. A entrada passou a ser gratuita, assim como o uso das cadeiras do deck. Também foram construídas novas lojas de comes e bebes. Apesar das alterações, ainda existe parte da estrutura original, como a casa de shows, o teatro e o coreto. Grande parte do Reino Unido moderno foi construída nos alicerces do passado, e sua história contada através dos marcos e da arquitetura. Brighton é um belo exemplo da capacidade britânica de valorizar o passado e abraçar o futuro. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.